Olá família, tudo bem? Mais uma semana começando, mais uma semana de estudo do Família Nele. Então espero que vocês estejam bem, né? Espero que vocês estejam se cuidando. E vamos estar orando para a gente começar o nosso estudo? Então feche seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, te agradeço, Pai, porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus misericordioso, Pai, o Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Pai, nesse momento de estudo, que o Senhor possa estar nos guiando, Pai, que o Senhor possa se fazer presente nesse momento, Pai. Que nós possamos sentir a Tua presença, Pai, que não seja um momento qualquer, mas que nós tenhamos, Pai, que nós possamos saber, Pai, que nós estamos na Tua presença, Pai. E sempre na Tua presença é um momento de alegria, é um momento de sempre estar atento a tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. É isso que eu te peço, Pai, e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, família? Então, como nós estudamos semana passada sobre o capítulo 3 do Evangelho de João, nós vamos agora começar o estudo no capítulo 4 do Evangelho de João. Mas antes de tudo, eu quero pedir para que você possa estar se inscrevendo no canal da nossa igreja, que você possa curtir o vídeo, que você também possa compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e que eles possam a cada dia mais crescer, que nós possamos a cada dia mais crescer estudando a palavra de Deus, certo? Então também quero pedir para que você possa já pegar o seu caderno, uma caneta, que você possa ir anotando algumas coisas que nós iremos estudar aqui. Esse capítulo é longo, ele tem, deixa eu só confirmar certinho, ele tem 54 versículos. Então a gente vai falando por grupos de versículos, como a gente sempre tem costumado fazer, e aí a gente vai estudando, certo? Então vamos lá. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1, diz assim: Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, lembre-se, semana passada nós falamos que Jesus ele não batizava as pessoas, e sim eram os discípulos dele que batizavam. Então, toda vez que você vê que aqui na Bíblia dizendo que Jesus batizava, não era ele mesmo que batizava, mas eram os discípulos dele que faziam isso. Então, quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, versículo 2, se bem que Jesus mesmo não batizava, aqui ó, já está falando, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Então Jesus, a maioria do seu ministério, Jesus ele sempre vai fazer esse caminho, Judéia, Galileia, ou ele está em um lugar, ou ele está em outro. Ele sempre andando por esses lugares, ali é o grande centro onde ele vai pregar mesmo, onde vai ser o ministério de Jesus, onde ele vai exercer o seu ministério, é dentro dessa região toda. E aí Jesus ele pega e sai dali onde ele estava, sai da Judéia, da região da Judéia, e vai para a Galileia. E lá, para chegar até a Galileia, entre a Judéia e a Galileia, existia Samaria. Nós já falamos sobre isso no vídeo que fala sobre o plano de fundo, sobre o Velho Testamento, sobre Samaria, qual era a cidade de Samaria, o que aconteceu, como ela foi formada. Se você não assistiu, vai lá no nosso playlist do nosso canal e assiste. Não só esse vídeo, mas assiste todos os outros que talvez você não tenha assistido. Indica também e manda para outras pessoas, tá bom? Mas só para a gente ter uma visão geral sobre Samaria, então de Judéia até a Galileia tinha que passar por Samaria. E os judeus, eles tinham um certo preconceito com Samaria, porque eles achavam que Samaria não era um povo totalmente puro, não era uma raça pura. Então os judeus eles tinham esse preconceito com Samaria, porque vem de lá de trás, lá quando Israel foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul. Reino do norte ficou com 10 tribos e a capital acabou se tornando Samaria. E lá em Samaria, o rei de Samaria, o primeiro rei lá do reino do norte, que foi Jeroboão, ele pega e constrói um altar ali para que o povo do reino do norte não precise descer para o reino do sul e em Jerusalém e para poder adorar ao Deus no templo. Então ele constrói um altar lá, alguma coisa lá para que o povo não precise descer para o reino do sul.
Então ele fica tudo lá. E esse é o contexto. É por causa disso, não só por causa disso, mas depois das invasões da Babilônia e também do Império Persa, onde o povo ele vira um povo um pouco mestiço, porque ele acaba se misturando com os outros povos. Os homens de outros povos acabam casando-se com as mulheres que estavam ali do Reino do Norte e acabam tendo filhos, e ali eles acabam misturando um pouco a religião, perdem um pouco o foco da religião dos judeus ali, de Israel, do povo de Deus, e acaba misturando com alguns outros deuses desses outros povos, tanto da Babilônia como do Império Persa. Então tudo por causa disso tudo é que os judeus eles tinham esse preconceito com o povo de Samaria. E quando chegava nesse momento, quando eles tinham que passar por ali, eles não passavam por ali. O que eles faziam? Eles davam uma volta maior, levavam mais dias, levavam mais tempo para chegar ao seu destino, mas não cruzavam a cidade para não ter que se encontrar com algum samaritano. Olha o tamanho que era esse preconceito. Então, aqui ele já pega e dá, quando o discípulo, João o apóstolo, ele está escrevendo esse evangelho, e ele pega e fala, você sempre presta atenção nessas coisas, nessas informações que às vezes parece que não faz sentido, que às vezes não faz nenhum, não é importante para o texto, mas sim é muito importante para que a gente possa entender tudo o que vai acontecer agora nesse capítulo. Então, quando ele pega e fala que era necessário passar pela região da Samaria, era contextualizando todo esse preconceito que eu acabei de falar. Versículo 5. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana. Quer dizer o quê? Que Jesus ignorou tudo isso e foi por lá. Chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Então Jesus, ele estava, como nós já sabemos, ele saiu da Judéia e estava indo para Galiléia, e nesse meio caminho ele passou pela cidade de Samaria, e lá ele pega e encosta num poço e fica lá, porque ele estava cansado da viagem, ele fica lá um pouco parado esperando, isso era meio-dia. Versículo 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Aqui também é interessante, nós sabemos que não era comum as mulheres, quer dizer, era comum que as mulheres fossem retirar a água, buscar a água do poço. Mas não era comum elas irem ao meio-dia, no horário que o sol está mais quente. Elas iam mais no final da tarde. Então lá pelas 16, 17 horas era o horário que elas iam para o poço, onde o sol não está tão quente assim. A temperatura não está tão quente assim. E aí aí elas iriam. Então não era comum uma mulher ir lá. Mas essa mulher, ela é um pouco mais específica e nós vamos entender um pouco mais o porquê que ela estava naquele horário. Diz assim, versículo 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Então aqui já começa um debate entre essa mulher e Jesus. De novo, lembra do capítulo 3, que Jesus tem uma conversa a sós com Nicodemos? Agora Jesus, ele está sozinho, porque os discípulos foram até a cidade comprar comida. Então agora ele fica Jesus e essa mulher samaritana. Uma coisa que é interessante, não era comum um homem ficar sozinho com uma mulher conversando. Isso não era comum. E aí Jesus está nesse momento, só ele e uma mulher conversando, e ainda mais ele pega e fala isso. Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Tipo, eu sou samaritano e você é judeu, você não gosta de mim. Nós temos essa disputa, nós temos esse preconceito um com o outro. Por que você está falando comigo? Eu sou mulher e sou samaritana. Por que você está falando comigo? Por que você está pedindo água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Versículo 10. Jesus respondeu, se você conhece o dom de Deus, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo a água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Então Jesus ele pega e inverte a pergunta. Ele fala, se você está perguntando isso, mas se você soubesse quem eu sou, você que me pediria água. Versículo 11. Ao que a mulher respondeu, o senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva?
Então ela pega e fala assim, você está falando que se eu pedir água para você, você vai me dar uma água viva, mas você está sem o balde e o poço é fundo. Como que você vai tirar essa água para mim? Como que você vai me dar essa água que você está dizendo? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Então ela já entra numa parte já histórico, volta lá no Velho Testamento e fala sobre Jacó e quer saber se Jesus ele se acha maior que um dos patriarcas, né? E aí Jesus respondeu no versículo 13: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então Jesus ele pega e começa a fazer esse dualismo. Ele começa a falar sobre quem ele é, sobre o que ele pode fazer, da mesma forma como ele fez com Nicodemos. Ele começa a falar sobre, com Nicodemos, ele fala que se você tem que nascer de novo, e toda essa questão, e agora ele pega e começa a falar sobre a água da vida, que ele é essa água da vida, e ele pega e diz lá, quem beber desta água voltará a ter sede. Desta água, qual água? A água do poço, a água lá do poço de Jacó. Porque ela está perguntando se Jesus ele é maior do que Jacó. Então ele pega e fala assim, quem beber dessa água do poço de Jacó aí, vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Eu sou maior do que Jacó. É isso que Jesus está tentando dizer. Eu sou aquele que estava antes de tudo. Eu sou o Filho de Deus. É isso que Jesus está querendo dizer. A minha água, aquele que beber, nunca mais terá sede. Mas se você beber da água de Jacó, do poço de Jacó, você sempre vai voltar a ter sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então você vai ter essa água que vai jorrar, que vai levar você para a vida eterna. Versículo 15. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Lembra que a gente falou de Nicodemos? Que Nicodemos não estava entendendo aquilo que Jesus estava dizendo? Aqui acontece a mesma coisa. Não era só com Nicodemos, não era só com os discípulos, era com todos. As pessoas não conseguiam entender a profundidade daquilo que Jesus trazia. E não é diferente também de hoje. Às vezes nós lemos as nossas Bíblias e nós não entendemos, às vezes, a profundidade da palavra de Deus. E é isso que eu quero trazer dentro todos esses ensinamentos, desses estudos, desses estudos que nós estamos fazendo, que nós possamos entender a profundidade daquilo que Jesus estava querendo nos ensinar. Então ela pega e fala assim, então por favor me dá dessa água para que eu não precise mais voltar aqui, eu não tenha mais sede. Aí versículo 16, Jesus disse: vá, chame seu marido e volte aqui. Aí Jesus muda toda a conversa. A conversa estava indo para um rumo e Jesus muda toda a conversa, entra com o marido. E aí a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Aqui é interessante porque Jesus ele pega e fala que ele é a fonte de água viva. Ele é aquele que, se você beber dele, você nunca mais terá sede e você vai se tornar uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus começa falando sobre isso. Só que ela tinha alguns pontos que era necessário ser tratados. E aqui Jesus ele começa a tratar isso. No dela era exatamente essa parte do casamento, do relacionamento dela. Porque Jesus ele fala assim, então chama seu marido lá. E ela fala, eu não tenho marido. Eu falei assim, é verdade, você já teve 5. E o que você está hoje não é seu marido. Então ela vivia num relacionamento, mas não era casada. E isso, para os judeus, era algo extremamente errado. E também, esse era o motivo pelo qual ela estava lá no poço ao meio-dia. Porque as pessoas, mesmo os samaritanos mesmo, as pessoas não ficavam perto dela. Por quê? Porque ela já era casada, já teve 5 homens. Já teve 5, já passou por 5 divórcios.
Então era uma pessoa que era meio que rejeitada da sociedade. Então por isso que ela ia sozinha ao poço, provavelmente. Ela iria sozinha ao poço nesse horário mais tarde, nesse horário que a temperatura estava mais quente, que as outras moças, que as outras mulheres não iam. Agora ela ia sozinha para pegar, para não ter que passar por todo esse constrangimento. Aí no versículo 19, a mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Depois disso tudo que Jesus disse, falando que ele era a fonte de água da vida, que tudo isso que falou, só porque Jesus disse que ela teve 5 maridos, aí ela pega e fala assim: então você é um profeta, agora eu vejo que você é um profeta. É só nesse momento que ela entende que ela não está falando com qualquer pessoa, ela está falando com alguém que não é qualquer mestre, mas sim era alguém importante. Versículo 20. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aqui de novo, daí remonta lá aquilo que a gente falou no começo do nosso estudo. Quando Jeroboão ele pega e constrói um lugar lá no monte, lá em Samaria, para que o povo possa adorar lá. Ela fala: os nossos pais adoravam aqui nesse monte, mas vocês, judeus, falam que é para adorar em Jerusalém. Então, qual que é? O que está acontecendo? Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Presta atenção que agora Jesus ele vai fazer aquele plot twist, sabe? Ele vai sair daqui e vai levar você para um outro lugar. Presta atenção, versículo 22. Vocês adoram o que não conhecem. Quando ela fala vocês, ele fala os samaritanos. Vocês adoram o que não conhecem. Nós, os judeus, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores. Então Jesus ele pega e fala assim: não é nem nesse monte, nem em Jerusalém, porque vai chegar uma hora, e de fato já chegou, que o Pai em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então não é em nenhum lugar, é em espírito, é a sua vida, assim como Paulo faz em várias de suas cartas. Ele começa a falar que a nossa vida, lá em Romanos 12 ele fala que nós temos que apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável, que esse é o culto racional. Então é disso que Jesus está falando, que o Pai está procurando adoradores que adoram em espírito e em verdade, não em um monte, não no templo, não em algum lugar específico, mas sim com a sua própria vida. É uma vida de adoração. Versículo 24. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Então olha para onde ela está levando essa conversa. Começou com uma conversa de Jesus pedindo água e agora já estão falando sobre o Messias. Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então a mulher está vendo que essa conversa está ficando meio confusa e ela não está entendendo muito bem quem é Jesus, o que ele está querendo, o que está acontecendo. Aí ela fala assim: eu sei que o Cristo está vindo, eu sei que o Messias vai vir, e quando ele chegar, ele vai nos explicar tudo isso e a gente vai entender tudo isso. E aí vem aquela declaração bombástica de Jesus, que ele diz assim: então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Presta atenção, aqui é a segunda vez que Jesus ele pega e faz essa autodeclaração de ser o próprio Filho de Deus, de ser o Messias. Em Nicodemos, ele pega e fala que ele é o Filho unigênito, porque lá no versículo 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então Jesus ele pega e se diz como Filho, como o único Filho de Deus. Então ele se diz que ele veio morrer por nós, pelos nossos pecados. E aqui, para essa mulher, somente para essa mulher, ele pega e faz uma outra declaração bombástica. Ele fala que eu sou o Messias. Ela fala assim: o Messias está para vir. Ele fala: não, o Messias já chegou, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Versículo 27.
Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou, o que você está querendo? Ou, por que o Senhor está falando com ela? Então, nesse momento, os discípulos chegaram e estavam com todas essas perguntas. Por quê? Porque eles eram judeus. E judeus não se davam com os samaritanos. Então, o que Jesus está fazendo, conversando? Primeiro com uma mulher, sozinho. Segundo com uma samaritana. O que está acontecendo? Quanto à mulher, versículo 28. Deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, Cristo? Mesmo Jesus, olha só, mesmo Jesus tendo dito, eu sou o Messias, eu mesmo estou falando com você, mesmo assim ela coloca em dúvida. Ela vai falar para a sua cidade, para os seus amigos, para aqueles que estavam ouvindo, mas ela coloca em dúvida, ela fala, não seria ele, por acaso, Cristo? Então saíram da cidade, versículo 30, e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo, mestre, coma. Mas ele lhe disse, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém lhe trouxe algo para comer? Então os discípulos pegam e falam assim, será que alguém já deu alguma coisa para comer? De novo, as pessoas não entendiam aquilo que Jesus estava dizendo. Jesus lhe declarou, versículo 34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhe digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Então aqui Jesus começa a falar sobre outra coisa. Ele começa a falar sobre que o campo já está pronto, as pessoas já estão prontas, faltam só aqueles que venham colher. O evangelho precisa ser anunciado, ele veio para isso. Ele diz, né, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, eu vim aqui para isso, eu não vim para ficar comendo e bebendo e dando risada. Eu vim para realizar a obra de Deus, eu vim para colocar o reino de Deus, eu vim para que as pessoas possam ser salvas. E aí ele começa a falar sobre isso, versículo 36. Quem colhe, recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegre ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro ditado, um é o que semeia, o outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Então Jesus começa a falar sobre isso, sobre que as pessoas já estão lá, só falta você colher. Vai lá, traz essas pessoas, leva as boas novas, o evangelho, leva aquilo que eu estou ensinando, porque alguém já semeou, os profetas já semearam, João Batista já veio semeando, agora só falta colher, colhe. É disso que Jesus estava falando para os seus discípulos. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito, ele me disse tudo o que eu já fiz. Então as pessoas creram em Jesus através do testemunho que aquela mulher tinha dito sobre ele. É interessante a gente pensar sobre isso, porque às vezes a gente tem a impressão de que as pessoas não vão crer em Jesus se a gente se não ver algum milagre, se não ver alguma coisa. Mas se nós dermos um testemunho verídico, um testemunho verdadeiro daquilo que Jesus fez em nossas vidas, daquilo que Jesus realizou em nossas vidas, as pessoas vão crer. Mesmo antes de ter um encontro com ele, as pessoas vão crer, assim como aqueles samaritanos creram. Versículo 40. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Então Jesus ficou em Samaria durante 2 dias. Então era nem costume passar por lá reto. Imagina ainda ficar 2 dias no meio deles. Muitos outros creram nele, por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher, olha o versículo 42, que eu acho que é a chave dessa primeira parte, desse primeiro grande bloco do capítulo 4, que diz assim, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente
o Salvador do mundo. Versículo 42, vou ler de novo. Agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos. Antes, como eu tinha dito, eles creram através do testemunho dela. Agora eles dizem, não é mais pelo que você falou, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. E aqui é muito interessante essa parte, esse final desse versículo 42, que diz o Salvador do mundo. Não era o Salvador dos judeus, não era o Salvador de um grupo específico de pessoas, não era o Salvador somente de Samaria, mas era o Salvador do mundo. Imagina o que Jesus fez nesses 2 dias. O que será que Jesus falou dentro desses 2 dias que eles chegaram a essa conclusão de que Jesus ele era o Salvador do mundo? Olha o tamanho da grandeza e da profundidade daquilo que Jesus tinha para nos ensinar. Aquilo que ele ensinou, aquilo que ele disse dentro desses 2 dias, nós não sabemos, não está relatado na Bíblia. Mas eu tenho certeza que foi algo impactante para que eles pudessem acreditar e crer que Jesus era o Salvador do mundo. E esse do mundo nos inclui, porque nós não somos judeus, nós somos brasileiros. Nós estamos aqui na América do Sul, estamos longe disso, nós estamos longe dessa aliança que Jesus fez com Israel, mas através de Jesus Cristo nós temos acesso a essa salvação, nós temos acesso a essa nova aliança, nós temos acesso e nós temos a possibilidade de sermos salvos, tudo isso através de Jesus, porque Ele é o Salvador do mundo. Essa declaração que os samaritanos fizeram, ela é verídica, ela é verdadeira. Jesus não salva só os judeus, Jesus salva todo aquele que nele crê, como está escrito lá em João 3,16. Amém? Versículo 43. Passados 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galileia. Então, como nós sabemos, lá no começo do capítulo, Jesus estava na Judéia e estava indo para a Galileia. Ele parou em Samaria, ficou 2 dias ali, e aí dali ele foi para a Galileia. Versículo 44. Porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria casa. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Então os galileus, na hora que Jesus chegou, os galileus eles receberam a Jesus, porque viram tudo aquilo que ele tinha feito e também ouviram tudo aquilo que Jesus tinha feito e falado. Versículo 46. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. Lembra? O primeiro milagre que Jesus realizou foi a transformação da água em vinho. Se você ainda não assistiu, você também pode ir lá. É o nosso primeiro vídeo do Família Nele. Vai lá e assiste, que nós falamos sobre esse milagre. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, foi até ele e pediu que lhe fosse curar o seu filho que estava morrendo. Então aqui também entra em outro milagre que nós já estudamos. Você pode também procurar na nossa playlist e assistir lá, que já está lá e que vai ser muito importante. E assim encerra o nosso capítulo. Eu não vou falar de novo sobre esse milagre, porque já tem, então vai ficar repetitivo. Mas você pode ir lá procurar. O André vai colocar ali o nosso linkado, esse vídeo do milagre. E eu tenho certeza que você clica lá e assiste, que você vai ter o todo dessa história, desse capítulo. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham aprendido e que vocês tenham, espero também que vocês tenham gostado desse estudo e que você possa agora, junto com a sua família, ler de novo, pegar as partes importantes que nós falamos sobre aqui, sobre Jesus ser o Salvador do mundo, dessa conversa entre Jesus e a mulher samaritana, dos judeus não se darem com os samaritanos. Você também pode ir lá, vai lá no vídeo que vai estar linkado também lá, vai lá e assiste esse do plano de fundo. Eu tenho certeza que será bênção, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.